Meu nome é Carolina Mendes. Tenho 30 anos e sou policial militar em São Paulo. Já enfrentei muitas situações de risco nesses anos de farda, mas nenhuma delas me marcou tanto quanto a noite em que tiros, traição e morte se tornaram parte da minha realidade de uma forma brutal. A profissão me ensinou que o inesperado é rotina, mas naquela ocorrência, eu descobri que há verdades e decisões que podem mudar não apenas a vida de uma pessoa, mas o destino de todos ao redor. Era uma noite quente, abafada, típica do verão paulistano. O céu estava carregado de nuvens, mas não chovia. O ar pesado fazia a cidade parecer ainda mais sufocante. Eu e meu parceiro, Sargento Almeida, patrulhávamos a Zona Leste, mais precisamente uma parte do Itaquera, conhecida pelas vielas estreitas, becos sem iluminação e o domínio de facções criminosas que se escondem nas sombras da periferia. As ruas estavam estranhamente silenciosas. Quem conhece São Paulo sabe que até no meio da madrugada a cidade respira barulho. Buzinas, gente andando, carros passando. Mas naquela noite, o silêncio era quase sufocante. E silêncio, para policial, nunca é um bom sinal. A central havia nos passado uma denúncia. Uma casa aparentemente abandonada estaria servindo como ponto de encontro para criminosos fortemente armados. O chamado era urgente, mas sem detalhes. A experiência já dizia que poderíamos estar entrando em uma emboscada, e meu instinto avisava que aquela ocorrência seria diferente de tudo que eu já havia vivido. Não era só a adrenalina. Era um pressentimento real, como se meu corpo inteiro gritasse para ficar alerta. Até Almeida, que sempre tentava levar tudo na brincadeira, estava com o semblante sério, os olhos atentos, a mão firme no coldre. Ele apenas disse baixinho: "Carol, hoje o bicho vai pegar." Estacionamos a viatura em uma rua escura, a algumas casas de distância do endereço. Desligamos as luzes, descemos em silêncio e seguimos a pé. O barulho dos nossos passos ecoava demais, e eu tinha a sensação de que cada sombra poderia se mover. As casas ao redor estavam todas fechadas, algumas com cortinas puxadas, como se os moradores já soubessem o que estava prestes a acontecer. Esse é o tipo de silêncio suspeito que a gente aprende a identificar. A comunidade toda parece segurar a respiração antes da tempestade. A tal casa denunciada estava diante de nós. Portão enferrujado, pintura descascada, janelas quebradas. Mas havia algo vivo ali dentro. O cheiro de cigarro barato escapava pelas frestas, e logo em seguida ouvimos passos rápidos, arrastados, e o estalo de uma arma sendo preparada. O barulho metálico do destravar de um fuzil cortou o silêncio da noite. Almeida me olhou fixo e sussurrou: "Já era, Carolina. Eles sabem que estamos aqui." Foi nesse instante que percebi que estávamos prestes a entrar não em uma ocorrência comum, mas em um pesadelo. Meu coração batia forte. Cada batida parecia ecoar dentro do meu colete. O suor escorria pela minha nuca e a respiração estava pesada, mesmo sem eu correr. A adrenalina já tinha tomado conta do meu corpo. Ali, no portão daquela casa, eu sabia que cada decisão que eu tomasse nos próximos segundos poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Almeida fez sinal com a mão para que eu fosse pela lateral, enquanto ele se aproximava pela frente. O ferro do portão rangeu quando encostei nele, e aquele barulho parecia um grito de alerta para quem estivesse lá dentro. Foi quando ouvi o primeiro ruído abafado. Vozes. Homens falavam em tom agressivo, apressados, e entre as frases soltas, consegui ouvir palavras que gelaram meu sangue. "Espera a hora certa. Ela não vai escapar." Não precisei de mais nada para entender que havia alguém refém lá dentro. Talvez uma jovem, talvez uma mulher que, naquele momento, dependia apenas de nós. Com um gesto rápido, Almeida chutou o portão e invadiu a área externa. O estrondo ecoou pela rua, e imediatamente a resposta veio em forma de disparos. As rajadas foram rápidas, secas, e o som dos projéteis cortando o ar fez o tempo parecer parar. Corri para a lateral, buscando cobertura atrás de um muro baixo, enquanto gritava: "Polícia Militar! Larguem as armas!" Mas a resposta deles foi mais fogo. O estampido dos tiros dentro da casa reverberava pelas paredes como trovões. O cheiro de pólvora começou a se espalhar pelo ambiente, queimando minhas narinas. A cada disparo, a lembrança do meu treinamento vinha à tona. Respira, mantenha calma, calcula os movimentos. Só que a realidade era bem diferente do campo de instrução. Ali,
O medo era real. Entrei pela lateral, escorando-me pela parede até alcançar uma janela quebrada. A luz fraca de uma lâmpada oscilava dentro do cômodo e conseguia enxergar duas sombras armadas em pé, enquanto uma terceira parecia estar caída no chão, imóvel. Minha garganta secou. Eu sabia que precisava entrar, mas também sabia que qualquer passo em falso poderia terminar com uma tragédia. Foi quando Almeida gritou: "Carol, cuidado, eles estão vindo pra cá." Não deu tempo de pensar. A porta lateral se abriu de repente, e um dos criminosos surgiu, fuzil na mão, os olhos arregalados de ódio. Ele ergueu a arma, mas antes que pudesse disparar, instintivamente pressionei o gatilho. O estampido do meu disparo foi ensurdecedor, ecoando contra as paredes estreitas da viela. O homem caiu de lado, o fuzil escorregando da mão, enquanto um grito lá de dentro aumentava ainda mais a confusão. A tensão explodiu em caos. Gritos, tiros, correria dentro da casa. Eu sabia. Aquilo estava longe de acabar. O silêncio que veio depois do primeiro tiro durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. O coração martelava no meu peito como se fosse explodir. Almeida me deu cobertura e seguimos para dentro da casa. O cheiro de mofo misturado à pólvora me embrulhava o estômago. O corredor estreito, com paredes descascadas e lâmpadas fracas, parecia um labirinto que nos empurrava direto para a boca do lobo. De repente, um grito ecoou. "Ela não pode sair viva! Termina logo com isso!" Meu sangue gelou. Não era mais apenas uma troca de tiros. Havia uma vida prestes a ser ceifada. Avançamos pelo corredor, cada passo acompanhado pelo rangido do assoalho de madeira. Foi então que ouvimos um choro abafado, desesperado, vindo de um dos cômodos. Tentei sinalizar para Almeida abrir a porta, mas antes mesmo de tocarmos na maçaneta, ela foi escancarada com violência. 2 homens armados surgiram, gritando e disparando sem pensar. O mundo virou um caos. Vidros quebrando, faíscas na parede com o impacto das balas, o som metálico dos estojos caindo no chão. Rolei para o lado e atirei de volta, atingindo um deles no ombro. Ele gritou, cambaleou e caiu contra a parede, mas o outro continuou atirando, como se tivesse perdido completamente o medo da morte. Almeida respondeu com uma rajada precisa, e o corpo do sujeito desabou no chão, os olhos ainda abertos, fixos no vazio. Foi nesse momento, no meio do caos, que percebi algo errado. Um detalhe que não me saía da cabeça. Como eles sabiam que estávamos vindo? A rapidez da reação, o jeito que estavam posicionados, não era um acaso. Alguém tinha avisado. Almeida me puxou para trás de um sofá destruído. Respirando ofegante, ele disse: "Carolina, isso aqui tá estranho demais. Parece que esperavam a gente." Eu não queria acreditar, mas ele tinha razão. O peso da palavra traição começou a se formar na minha mente. E quando vi o olhar assustado da jovem refém, amarrada, sentada no canto, com sangue escorrendo pelo rosto, entendi que aquela noite guardava segredos ainda mais obscuros do que imaginávamos. Os gritos dos criminosos ainda ecoavam pela casa. Mas agora, além do medo, havia algo queimando dentro de mim, a certeza de que não era apenas um resgate. Estávamos dentro de um jogo sujo, e alguém muito próximo tinha colocado nossas vidas em risco. O silêncio da casa parecia mais pesado do que o barulho dos tiros. Eu me aproximei devagar, ainda com a arma em punho, até chegar perto da jovem que estava amarrada. Seus olhos, arregalados, refletiam puro desespero. O rosto estava marcado por hematomas recentes, e a boca amordaçada deixava escapar apenas um choro abafado. Ajoelhei diante dela, tentando transmitir calma. "Calma, você está segura agora. Vamos tirar você daqui." Almeida rapidamente cortou as cordas que prendiam seus braços e pernas, mas assim que a jovem conseguiu respirar fundo, ela soltou palavras que me fizeram gelar. "Vocês não entendem. Eles sabiam que a polícia viria. Alguém contou. Foi tudo armado." Meus olhos cruzaram com os de Almeida. Aquilo confirmava o que já estávamos suspeitando. Não era apenas uma invasão ou um crime qualquer. Era uma emboscada. De repente, ouvimos o estalo de uma porta batendo no fundo da casa. Outro criminoso ainda estava ali, fugindo. Eu gritei para Almeida dar cobertura e saí em disparada pelo corredor estreito. O som das minhas botas contra o chão ecoava como tambores de guerra. Quando alcancei o quintal, vi a silhueta do sujeito correndo para os fundos. A luz amarela de um poste iluminava parcialmente o rosto dele,
e por um instante reconheci algo familiar. Era um informante. Alguém que já tínhamos usado em operações anteriores em São Paulo. Meu coração disparou. Se ele estava ali, trabalhando com esses criminosos, significava que alguém da corporação tinha dado cobertura para o esquema. E pior, alguém próximo. Voltei para dentro da casa, onde a jovem tremia, apoiada contra a parede. Ela mal conseguia se manter em pé. Sangue escorria de um corte na testa, e sua respiração era curta e irregular. Toquei em seu ombro e perguntei: "O que aconteceu com você aqui dentro? Quem te trouxe para essa casa?" Ela engoliu seco e respondeu entre lágrimas: "Não foi um sequestro qualquer. Foi um recado. Eles falaram que se eu não ficasse calada sobre o que vi, minha família ia morrer. Mas eu sei demais. Vi coisas que envolvem policiais, vi troca de armas, dinheiro, traição dentro da própria polícia." O chão pareceu sumir sob meus pés. A cada palavra dela, o caso deixava de ser apenas uma missão perigosa e se transformava em algo muito maior, uma conspiração que podia destruir tudo ao meu redor. E naquele instante, quando pensei que tínhamos um breve respiro, um barulho metálico de carregadores sendo engatilhados ecoou pelo corredor. Eles estavam voltando. Não tinha acabado. O barulho metálico de carregadores sendo engatilhados ecoou como um tambor de guerra dentro da casa apertada. Meu coração disparou, cada músculo do corpo em alerta total. Eu troquei um olhar rápido com Almeida. Não tínhamos outra opção. Precisávamos proteger a jovem e sair dali vivos. "Fiquem atrás de mim!" gritei, empunhando a arma com firmeza. A primeira porta do corredor se abriu violentamente. 2 homens surgiram, metralhadoras em punho, e dispararam sem aviso. O estampido dos tiros era ensurdecedor. Estilhaços de madeira e vidro voaram pelo ar. A jovem gritou e se jogou ao chão, tremendo, enquanto eu buscava cobertura. Instinto puro. Abaixei-me atrás de uma estante quebrada, atirei e consegui neutralizar um dos homens com um tiro certeiro. Almeida derrubou o outro em sequência, mas ainda não estávamos seguros. Cada disparo fazia o chão tremer e a adrenalina subir. O cheiro de pólvora e suor misturava-se de maneira quase sufocante. "Precisamos sair daqui agora!" gritei. Peguei a jovem pelo braço, ajudando-a a se mover. O corredor estreito parecia um labirinto de perigo. Cada canto era uma ameaça, cada sombra, uma possível emboscada. Conseguimos chegar à cozinha, mas o vidro da janela estava quebrado. A rua do lado de fora estava silenciosa demais, o que só aumentava a tensão. Quando saltamos pela janela, senti o impacto do chão duro. O corpo dela tremia, mas estava viva. Olhei para trás. A casa ainda tinha inimigos dentro, e eles não iriam nos deixar escapar tão facilmente. "Corra, não olhe para trás!" ordenei. Corríamos pelas ruas escuras de São Paulo, desviando de carros, lixo espalhado e pedestres assustados. A adrenalina não permitia pensar com clareza. Cada passo era uma questão de sobrevivência. Ouvíamos tiros ecoando atrás de nós, o som metálico das balas ricocheteando contra o asfalto. Foi nesse momento que percebi algo mais grave. Havia mais gente do que imaginávamos. Homens armados escondidos nos becos laterais, alguns tentando cercar nossa fuga. Um deles apontou uma arma diretamente para a jovem e senti meu estômago gelar. Sem pensar, atirei primeiro. A bala atingiu a perna do agressor e ele caiu, gritando de dor. "Ainda não acabou!" gritou ele, enquanto os outros recuavam temporariamente. Conseguimos alcançar uma viatura próxima, estacionada discretamente por Almeida. A jovem entrou rapidamente, ofegante, chorando. E logo depois eu entrei, ainda em estado de alerta total. Disparei mais alguns tiros de aviso para afastar os perseguidores, e só então conseguimos dar partida e desaparecer na noite caótica de São Paulo. O silêncio dentro da viatura era tenso. A jovem finalmente tentou falar. "Obrigada. Eu não sei como agradecer." "Fique calma. Você está segura agora. Nós não vamos deixar nada te acontecer." Respondi, tentando manter a voz firme, mas o coração ainda martelando no peito. Mesmo dentro da viatura, eu sabia que aquela missão estava longe de terminar. Tiros, traição e morte não eram apenas palavras. Eram a realidade cruel que tínhamos enfrentado naquela noite. E enquanto a cidade continuava seu ritmo frenético, uma coisa estava clara. Nada mais seria como antes para nós três.
O amanhecer chegou cinzento sobre São Paulo, mas dentro da delegacia, o clima era ainda mais pesado. Eu, Carolina Mendes, ainda vestida com o uniforme suado e marcada pelo tiroteio da noite anterior, sentia o peso de cada segundo vivido. A jovem estava segura, mas eu sabia que salvar a vida dela era apenas o começo de uma história que ainda não tinha fim. Assim que chegamos à base, fomos recebidos pelo delegado e alguns colegas. Mas algo estava errado. Olhares desconfiados, cochichos rápidos, notas trocadas à distância. Meu instinto me dizia que havia mais naquela operação do que aparentava. Carolina, precisamos revisar toda a ação. Há relatos de que os agressores tiveram informações privilegiadas, disse o delegado com um tom grave. Meu coração apertou. Informações privilegiadas significavam uma possibilidade aterrorizante. Alguém de dentro da polícia havia vazado dados, facilitando o ataque. A sensação de traição corria como uma corrente elétrica pelo meu corpo. Quem poderia ser? Enquanto isso, a jovem recebia atendimento psicológico. Eu observava de longe, tentando manter a compostura, mas os flashes da noite anterior não paravam de vir. O estampido dos tiros, o grito da vítima, o olhar assassino dos criminosos. Cada cena repetia-se na minha mente como um filme sem fim. O delegado chamou-me para uma sala reservada. Papéis, laudos e fotos estavam sobre a mesa. Carolina, precisamos entender como eles nos esperaram. Alguém deu informações, isso é grave. Minha mente girou. Cada colega que cruzava minha mente era uma suspeita. Almeida, sempre confiável, estava ao meu lado, mas até ele parecia preocupado com a situação. A sensação de que não podíamos confiar em ninguém corroía minha confiança. No dia seguinte, começaram as entrevistas internas. Cada depoimento trazia mais tensão. Descobri que uma fonte anônima dentro da delegacia havia alertado os criminosos sobre nossa presença. Isso explicava como eles tinham emboscado a jovem e se preparado para nos atacar. A fúria misturava-se ao medo. A traição não só pôs a vítima em risco, como também poderia ter custado a nossa vida. Enquanto a investigação interna corria, os criminosos capturados eram interrogados. Entre gritos, ameaças e risadas descontroladas, ficou claro. Eles tinham aliados poderosos, gente que se movia nos bastidores, invisível, mas mortal. Cada nova informação aumentava o peso da missão. Não estávamos apenas salvando uma jovem, estávamos desmantelando uma rede que podia nos atingir pessoalmente. Ao mesmo tempo, meu psicológico sofria. Cada noite, revivia a cena do tiroteio. O barulho dos disparos parecia ecoar em meus ouvidos mesmo no silêncio. Meu sono era interrompido por pesadelos. A jovem caindo, a faca, o olhar assassino dos criminosos. Almeida, percebendo minha tensão, tentou me acalmar. Carolina, você fez tudo certo. Não podemos prever a traição de outros. Mas a sensação de vulnerabilidade permanecia. A traição, o risco constante e a violência insana daquele crime não eram apenas físicos, eram emocionais. Cada segundo na rua, cada decisão podia significar vida ou morte. Enquanto o caso ganhava repercussão na mídia, a pressão aumentava. Jornalistas, vizinhos e autoridades queriam respostas, detalhes e culpados. A jovem, agora protegida, era o centro de uma tempestade que ainda estava se formando. E no fundo eu sabia que o pior ainda podia estar por vir. A rede criminosa não iria esquecer nossa intervenção, e a polícia ainda precisava identificar o traidor que nos colocou naquela situação. Cada passo fora da delegacia, cada ligação, cada movimento era carregado de tensão, medo e a certeza de que o perigo podia surgir a qualquer momento. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão extrema e vigilância constante. Cada ligação que tocava no celular fazia meu coração disparar. Cada colega que passava pelo corredor parecia carregar um segredo. Eu, Carolina Mendes, sentia a farda pesar mais do que nunca. Não era apenas proteção, era paranoia e medo da traição. O delegado me convocou para acompanhar pessoalmente a investigação interna. O alvo: descobrir quem havia vazado informações aos criminosos. Documentos, registros de chamadas, relatórios de patrulha, tudo estava sendo minuciosamente revisado. E cada pista apontava para pessoas que eu jamais imaginaria. Enquanto isso, a jovem de 18 anos, embora fora de perigo físico, começava a lidar com os traumas do ataque. Seu olhar ainda carregava medo, e cada barulho estranho a fazia recuar. Eu visitava o local onde ela estava protegida,
tentando trazer segurança. Sentia que minha missão agora ia além do uniforme. Era humanamente reparar o terror que ela viveu. No corredor da delegacia, a tensão era palpável. Suspeitas veladas, olhares desconfiados e pequenos sussurros tornavam o ambiente quase insuportável. Um simples comentário podia gerar desconfiança, e eu precisava manter o foco, porque o traidor ainda estava ativo, e qualquer passo em falso podia custar outra vida. Foi então que recebemos uma pista crucial, um registro de mensagem criptografada enviado a um dos criminosos capturados. O remetente, alguém dentro da nossa própria unidade. A fúria se misturava ao medo. Quem poderia querer a morte ou captura de uma jovem e colocar policiais em risco? A linha entre amigo e inimigo se dissolvia a cada novo detalhe. Na noite seguinte, recebi uma chamada do delegado. Ele queria que eu fizesse uma observação direta. Era arriscado, mas necessário. A operação: interceptar a comunicação entre o traidor e a rede criminosa. Saí sozinha em uma viatura descaracterizada, com a adrenalina a 1000. Cada esquina podia esconder um perigo. Cada carro na rua poderia ser uma armadilha. Enquanto monitorava, meu corpo estava em alerta máximo. Lembrei-me do tiroteio anterior. O barulho, o grito, o sangue, tudo pulsava em minha mente. Mas não havia tempo para fraqueza. Precisava ser rápida, precisa, implacável. De repente, uma pista sólida. Mensagens de celular, horários, deslocamentos. Tudo apontava para um colega de confiança, alguém que conhecia cada rotina e cada estratégia da equipe. O choque foi imediato. A traição não vinha de um inimigo óbvio, mas de dentro, alguém que parecia compartilhar o mesmo compromisso que eu. Com cautela, preparei a abordagem. Não podia agir precipitadamente. A vida da jovem e a integridade da equipe dependiam disso. A adrenalina subiu ao limite quando, em um movimento calculado, interceptamos o traidor em flagrante. Ele tentou reagir, mas nossa ação foi rápida e precisa. Algemas, revista, confisco de dispositivos e evidências. Cada detalhe contava para fechar o cerco da rede criminosa. Ao mesmo tempo, senti um peso emocional indescritível. Confiar nos colegas nunca mais seria igual. A traição tinha deixado marcas invisíveis, e a sensação de vulnerabilidade se somava à lembrança constante do ataque à jovem. Cada passo na rua, cada chamado, cada suspeito era agora um lembrete de que a linha entre segurança e perigo podia desaparecer a qualquer momento. Enquanto o traidor era conduzido para interrogatório, percebi que a batalha não tinha acabado. A rede criminosa ainda existia, e a jovem precisava de proteção contínua. A responsabilidade agora era maior. Não apenas salvar vidas, mas garantir justiça, desmantelar a conspiração e lidar com as cicatrizes invisíveis de todos os envolvidos. E ali, no silêncio do meu carro, senti a farda pesar de uma maneira diferente. Era medo, era raiva, era dor e determinação, tudo misturado. Eu sabia que a vida nunca mais seria a mesma, mas também sabia que estava disposta a enfrentar qualquer sombra para proteger quem não podia se defender. A noite caiu pesada sobre São Paulo, trazendo consigo sombras que pareciam se estender por cada rua estreita da periferia onde a rede criminosa ainda atuava. Eu, Carolina Mendes, sentia cada músculo tenso, cada respiração calculada. Sabia que este seria o momento decisivo. Ou desmantelávamos o grupo criminoso e garantíamos a segurança da jovem, ou tudo poderia se transformar em tragédia novamente. Os reforços estavam posicionados. Cada policial com função definida, cada entrada monitorada. A jovem de 18 anos estava em local seguro, mas sua proteção dependia do sucesso da operação. Meu coração batia acelerado, e o som da sirene distante parecia um aviso de que nada poderia dar errado. Recebemos a informação. O líder do grupo se escondia em um galpão abandonado, armado e consciente de que éramos apenas humanos. A tensão se espalhou pelo ar como eletricidade. Cada passo até o local parecia mais pesado. Cada sombra parecia se mover com intenção própria. Ao chegarmos, a primeira troca de tiros começou. O barulho estrondoso ecoou pelo bairro, ricocheteando nas paredes e enchendo meus ouvidos com um medo visceral. A adrenalina disparou, mas eu mantive o foco. Não era só sobre reagir, era sobre proteger vidas. Cada disparo, cada cobertura, cada comando era parte de um balé mortal onde um erro custaria caro. Conseguimos neutralizar os primeiros criminosos, mas o líder ainda estava à espreita, tentando escapar. Ele estava armado, desesperado, pronto para qualquer coisa. Eu avancei.
comunicando cada movimento à equipe pelo rádio, coordenando ações, guiando colegas em meio ao caos. A tensão atingia níveis quase insuportáveis. A cada passo, lembranças da jovem, dos tiros, da traição, passavam pela minha mente. Finalmente encarei o líder cara a cara. Seus olhos carregavam ódio, medo e desespero. A faca que segurava reluzia sob a luz fraca do galpão. Mas eu não hesitei. Mantive a calma, a voz firme. Está acabado. Você não vai machucar mais ninguém. Solte a arma. O silêncio foi absoluto por alguns segundos. Ele hesitou. E naquele instante, toda a preparação, toda a estratégia, toda a experiência da farda convergiram em uma ação precisa. Com um movimento rápido e coordenado com os colegas, conseguimos desarmá-lo e algemá-lo. O suspiro de alívio foi quase físico, mas não havia tempo para relaxar. Ainda havia detalhes a cuidar, evidências a recolher, vidas a proteger. A jovem, acompanhada por profissionais de proteção, recebeu apoio psicológico imediato. Seu olhar, antes marcado pelo medo, agora mostrava sinais de esperança. A sensação de missão cumprida misturava-se com cansaço extremo e uma reflexão profunda sobre a violência que nos cerca. Na delegacia, o traidor interno e os membros da rede criminosa foram formalmente indiciados. Processos, depoimentos, prisões, tudo se alinhava para garantir justiça. Mas a maior lição não estava nos papéis ou nas algemas. Estava nas vidas que protegemos e nas marcas invisíveis que carregamos. Enquanto revisava o caso mais uma vez, sentei no banco vazio da viatura. O peso da farda estava presente, mas agora com uma sensação diferente. A certeza de que, mesmo diante da traição, do perigo, do tiroteio e da morte, fizemos a diferença. A coragem policial não é ausência de medo, é agir mesmo com ele. É proteger a inocência, é colocar a vida do outro acima da própria, é carregar o trauma e transformá-lo em força. E ali, olhando para a cidade que nunca dorme, percebi que histórias como essa não terminam quando os criminosos são presos. Elas continuam nas lembranças, nos olhares de quem foi salvo, na rotina que seguimos com a consciência de que a violência existe, mas a coragem e a ação podem transformá-la. Cada vida protegida, cada ato de bravura, cada segundo de tensão serve como lembrete. Vestir a farda é mais do que um trabalho. É um compromisso com a justiça, com a segurança e com a esperança de que, mesmo em meio à escuridão, podemos ser a luz que salva.